Olá pessoal, mais uma vez nós estamos no canal de Strava Física. Dessa vez resolvendo a prova da SpaceX 2020. Estou resolvendo a prova B, se não me engano. É questão número 23 dessa prova que chegou nas minhas mãos. Eu não procurei a prova A porque foi essa prova que chegou nas minhas mãos que a minha filha resolveu essa prova. Minha filha fez esse concurso. E a questão diz assim: um lápis está posicionado perpendicularmente ao eixo principal a 30 centímetros de distância do centro óptico de uma lente esférica delgada. Vamos logo marcar aqui, ó, que eu estou tratando de uma lente esférica. Marcar com a linhazinha embaixo. Uma lente esférica delgada, cuja distância focal é de menos 20 centímetros. Observação nesse sinalzinho aqui, ó, de menos. Sinalzinho de menos aqui vai fazer uma diferençazinha na nossa questão. A imagem do lápis é, observação, usar o referencial de Gauss. A, real e invertida. B, virtual e aumentada. C, virtual e reduzida. D, real e aumentada. E, real e reduzida. Primeiro, eu vou fazer um resuminho para vocês sobre lentes, para a gente lembrar exatamente o que são lentes. Lentes são dispositivos ópticos que funcionam por refração da luz. Elas são utilizadas no nosso dia a dia, não tem quem não tenha visto ou se beneficiado uma vez ou outra das propriedades das lentes nos óculos, nas lupas, nas câmeras fotográficas, nas filmadoras, nos telescópios, enfim, no seu celular, na câmera do nosso computador, na nossa webcam aqui, enfim, principalmente de vidro plástico ou resina, enfim, basicamente transparente com uma superfície ligeiramente esférica. De acordo com a curvatura, elas são classificadas como convergentes ou positivas. Vamos lá, vamos escrever aqui. Convergentes ou positivas, podendo ser biconvexas, ou seja, elas têm duas partes convexas. Plano convexas, plano
convexas, ou seja, ela tem um lado plano e um lado convexo, ou côncavo convexas, côncavo, convexas, onde ela possui um lado côncavo e um outro lado convexa. Isso as lentes convergentes, ela tem o centro mais espesso que a borda. Nós podemos ter também as lentes divergentes. As lentes divergentes elas podem ser bicôncavas, plano-côncavas, plano-côncavas ou convexo-côncavas. O que quer dizer isso? Vamos lá. As lentes convergentes, elas possuem o centro mais espesso, que é a borda. No caso da biconvexa, o centro é mais espesso que a borda é mais fina que o centro. Só para vocês darem uma lembradinha. E as divergentes, elas são... o centro é mais fino que a borda, ou seja, a borda é mais grossa que o centro. Aí a lente seria isso aqui, a lente teria uma cinturinha, certo? Essas lentes, elas possuem propriedades específicas pela sua forma. E aí, de acordo com o comportamento que os raios batem nela, elas são classificadas diferentes. Por isso que elas são ou divergentes ou convergentes. Pelo formato biconvexas, plano-convexas ou côncavas, bicôncavas, plano-côncavas ou convexo-côncavas. Vamos lá. Esta aqui é a biconvexa. Uma plano-convexa seria assim, ó, retinha de um lado, uma barriguinha do outro. E uma côncavo-convexa seria assim, ó, uma barriguinha, com outra barriguinha. Seria uma meia-lua, no caso. As divergentes, a bicôncava seria a da cinturinha que eu mostrei. A plano-côncava seria reta de um lado e o outro lado com a cinturinha. Vamos desenhar melhor um pouquinho. Reta de um lado e o outro com a cinturinha. E a convexo-côncava, ela teria os dois lados com a cinturinha. Uma lente divergente, os raios eles sofrem dupla refração e eles se espalham. Isso faz com que
o foco dessas lentes seja formado pelo encontro das projeções das luzes incidentes, ou seja, ela acaba formando uma imagem virtual. As lentes fazem mais ou menos assim. Vamos lá, deixa eu desenhar aqui. Das lentes divergentes. Uma lente divergente. Vamos desenhar bonitinho. Uma lente divergente. Quando a luz incide nela, os raios se espalham. E aí o que acontece? Ela teria um prolongamento desse encontro das luzes incidentes no eixo principal. Esse prolongamento no eixo principal é que forma o foco. Ou seja, a imagem que forma aqui, ela não é formada pelos raios diretamente, ela é formada pelo encontro dessa difração. É como se eles fossem. É uma repetição, ela é uma imagem virtual. Nas lentes convergentes, quando a quando a imagem ela está para ser formada, os raios eles próprios se unem no ponto focal. E aí eles formam um foco real, porque o foco, a imagem que está aqui no foco, é a imagem formada literalmente pelos raios luminosos. Os raios de luzes refratados, eles formam literalmente a imagem. Então é uma imagem real, certo? Ou seja, quando a imagem é projetada numa lente divergente, ela é uma imagem virtual.
E na lente divergente, imagem virtual. Convergente, imagem real. Então vamos lembrar isso aí, certo? Vamos agora começar a observar o nosso caso, né? Como é que a gente vê? A distância focal da lente está com sinal de menos. Por quê? Porque toda distância com lente distal negativa, com distância focal negativa, é uma lente divergente. E aí, toda lente divergente, como eu falei, ela forma imagem virtual, certo? Então a gente já vai segurar aí na cabeça que essa lente tem que ser virtual. Aí vamos pensar assim: eu tenho uma lente divergente, certo? E aí eu coloco aqui, ó, eu ponho aqui, ó, um ponto focal antes da imagem. Eu tenho o meu lápis sendo projetado. Do outro lado, eu tenho o foco do objeto e tenho um ponto anti do objeto. E eu tenho o centro óptico do objeto, não é isso? A interseção dessas regiões seria exatamente isso aí, não é isso? Se esse aqui, ó, é o meu objeto, eu tenho que saber como o raio vai chegar ali. Como é que a gente faz isso? Vamos lá. Quando eu traço um raio de luz para o meu ponto principal, o meu raio ele vai seguir essa prolongamento aqui, né? Ele vai divergir. Só que ele vai estar, ó, mirando aqui no foco, que seria a nossa distância aqui, ó, de menos 20. Certo? E aí vamos passar um outro raio aqui, ó. Que também vai divergir. E aí eles vão montar aqui, ó, o meu objeto imagem. Certo? Por quê?
eu tive o encontro do raio no centro óptico com esse aqui. Então eu formei essa imagem aqui. E essa imagem formada, ela foi uma imagem que você, como pode ver aqui, ela é menor, né? Ela vai estar aqui certinho para cima, perdão, acompanhando aqui para cima, e ela vai ser uma imagem virtual, porque eu falei que a lente, que é uma lente esférica, objeto esférico, de uma lente divergente, porque essa distância focal é negativa. Distância focal negativa, imagem virtual negativa. Então, como é que a gente vai saber aqui qual é a resolução certinha? Como eu falei, primeiro fator para você observar. Se eu falei que a distância focal é negativa de uma lente, eu falei que ela é lente divergente, toda lente divergente forma imagem virtual. Tem que tomar cuidado que com o espelho é invertido, mas lente divergente, imagem virtual. Então, eu elimino essa letra A, eu elimino essa letra D, eu elimino essa letra E. Quando a gente desenhou este processo aqui, a gente observou que a imagem focada é essa aqui. Ela está menor que o nosso objeto principal. Então, eu tenho a nossa imagem reduzida. Então, o nosso gabarito é a letra C. Então, pessoal, quando você pensar em lente, você pensa logo, olha logo. Se falou em lente para saber projeção de imagem, você olha se a distância focal é positiva ou negativa. Distância focal positiva, imagem real. Lente convergente. Distância focal negativa, imagem virtual. Lente divergente. Certo, pessoal? Então, pessoal, muito obrigado. Acompanhe o nosso canal. Compartilha com os amigos. Continuem estudando, continuem seguindo essa meta de estar papirando. E vamos destravar a física em você também. Vamos embora nessa missão, pessoal. Vamos atrás da farda, vamos atrás do canudo. Vambora. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.